Olá, meus amores, bom dia. A nossa aula de hoje será sobre as medidas de comprimento, medidas de massa e medidas de capacidade. Vamos entender cada uma dessas medidas, começando pela medida de comprimento. Utilizamos as medidas de comprimento para medir o tamanho de elementos ou a distância de um ponto a outro. O metro é a unidade principal das medidas de comprimento. O metro é dividido em 100 pedaços do mesmo tamanho, chamados de centímetros. Então, em um metro há 100 centímetros. E cada centímetro é dividido em 10 pedacinhos, chamados de milímetros. Um metro é igual a 100 centímetros, que é igual a 1000 milímetros. Os instrumentos para medir o comprimento são a régua, muito utilizada na sala de aula pelos alunos e professores, a fita métrica, que é utilizado pelo costureiro, ou a trena e o metro articulado, que é utilizado em uma construção. Agora, existe também algumas medidas de comprimento que não são padronizadas. É a palma da mão, o passo, o pé, a polegada. Essas medidas eram muito utilizadas antigamente. Agora vamos aprender um pouco sobre as medidas de massa. Usamos o quilograma, conhecido como quilo, para medir a quantidade de massa, peso de objetos, pessoas e animais. O quilograma pode ser dividido em gramas, que é a unidade principal das medidas de massa. Agora não se confunda. O grama é uma unidade de medida de massa e a grama é um vegetal usado na forração de jardins, campos de futebol e parques. A balança é um instrumento mais utilizado para medir a massa. Certamente você já deve ter visto algumas dessas. E sendo o grama uma medida para pouca quantidade, suas partes menores, como o miligrama, só podem ser pesadas em uma balança especial, a chamada balança de precisão. Os laboratórios usam bastante as medidas menores que o grama. Vocês já ouviram falar de alguma coisa muito pesada que são medidas por tonelada? Pois é, a tonelada é uma unidade fundamental de medida de massa, que é igual a 1000 quilos. Agora vamos entender um pouco sobre as medidas de capacidade. Veja que nessa caixinha de suco está dizendo que há um L. Vocês sabem me dizer o que significa esse L? Este L é o símbolo da unidade padrão das medidas de capacidade e significa litro. As unidades de medida de capacidade mais conhecidas são o litro e o mililitro, que nós utilizamos para medir a capacidade dos líquidos, como leite, refrigerante, entre outros que nós conhecemos. Então, 1 litro equivale a 1000 mililitros, ou seja, 1000 ml. A metade de 1 litro é 500 ml, ou 500 mililitros. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Um beijinho no coração de cada um de vocês.